Muito bom dia! Tudo bem com você, meu amiguinho, minha amiguinha? Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia de nós estudarmos a Palavra de Deus, dia de nós adorarmos a Deus. Por isso eu convido você a pegar a sua Bíblia, sentar junto de seus pais, porque nós vamos estudar o texto. Hoje nós iremos estudar o capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. E o tema será No Poder do Senhor dos Exércitos. Mas antes da gente dar continuidade, é importante nós recapitularmos o que aprendemos na semana passada. E, por sua vez, o que nós vamos aprender no dia de hoje. Bom, eu começo perguntando para você, jovenzinho, jovenzinha, o que você se lembra de ter aprendido na semana passada? Vamos lá, eu vou dar 5 segundos para você lembrar. 5, 4, 3, 2, 1. Bom, eu vou ajudar você. Primeiro, se você quiser recordar o estudo como um todo, vai aparecer um card aqui em cima. Basta você clicar nele que ele vai te jogar lá no vídeo. Já se quiser permanecer comigo e continuar a estudar esse texto, vamos seguir em frente. O que nós aprendemos semana passada basicamente consiste na história de Davi e também nós aprendemos ali a confiarmos no Senhor. Confiarmos no Todo-Poderoso Deus, que foi o motivo da queda de Saul. O rei não confiou em Deus, perdeu a oportunidade de reinar. Ao mesmo tempo que o Senhor governa toda a história, ele então escolhe alguém segundo o seu coração, segundo a sua própria vontade. E isso nós aprendemos. Agora, o que nós vamos aprender na data de hoje? Bom, veja aí, ponto 2. Primeiro, que o Senhor cuida do seu povo. Essa é uma lição muito valiosa, que por mais que a gente não perceba aqui explicitamente, bom, se você não sabe o que significa explicitamente, eu vou tentar te ajudar, que está muito claro, que está muito visível, que é muito fácil de perceber. Então, se você não percebe tão facilmente a presença de Deus aqui, saiba muito bem que Ele está e está o tempo todo na história e aqui, hoje, comigo e com você. O Senhor cuida do seu povo. Sinta-se cuidado do Senhor. A presença de Deus está o tempo todo contigo. Aliás, como um crente, o Senhor habita em você. Você sabia disso? Mas isso é uma outra história, um outro estudo. Vamos continuar aqui. E o segundo ponto tão importante é a importância do relacionamento com Deus. A importância que eu, você, o seu papai e sua mamãe, que toda a nossa família precisa dedicar tempo para se relacionar com Deus. Porque conhecendo a Deus, nós sabemos a sua vontade. E isso é muito importante. Davi demonstra ter um relacionamento muito profundo com Deus. E vocês vão perceber isso já já. Agora a gente pode começar. Então eu peço que você abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Nós vamos estudar a história de Golias e de Davi. Na realidade, a história onde Davi vence Golias no poder de Deus. O primeiro ponto que está em destaque aí com você diz assim: ajuntaram-se os filisteus. Como que estava o povo ali naquele momento? Os exércitos dos filisteus haviam se acampado de um lado, aguardando ansiosamente por guerrear com os exércitos dos israelitas, que estava sob a liderança do rei Saul. Do outro lado, o verso 1 diz exatamente isso. Ajuntaram-se os filisteus e as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Sicó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim.
É uma região montanhosa dos dois lados e no centro há um grande espaço, um campo vazio, onde eles usavam para a guerra. Essa é a situação que se encontra no nosso momento aqui da história. A narrativa está nesse ponto. E eis que de repente, dentre aqueles exércitos dos filisteus, sai um gigante, alguém muito grande e assustador. Seu nome era Golias. Veja só no verso 4 o que diz a respeito dele. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o seu escudeiro. Para você entender melhor o tamanho dessa pessoa, eu coloquei uma figura aí do seu lado. Veja aí, Golias é aquele maiorzão, e ele mede 2,90 metros. O texto diz 6 côvados e 1 palmo. Para que você entenda o que significa o côvado, pegue o cotovelo da ponta de baixo e vá até a extremidade da sua mão. Mas na realidade não, que a sua mão é pequenininha. Pega o do seu papai, pede para ele medir. São 6 destes e mais 1 palmo, mais ou menos 20 centímetros. O que dá, somando tudo isso, 2,90 metros. É muito grande. Para que você tenha ideia, eu coloquei ao lado ali um soldado comum. Ele mede entre 1,70 m a 1,80 m. Olha o tamanho dele perto do gigante Golias. E se não bastasse, ele tinha muitas armaduras de bronze, toda bem equipada, muito resistente. Ele podia carregar tudo isso porque era muito forte. Ele estava muito protegido no poder de si mesmo. E aí nós vamos ver que ele vai discursar. Ele não só sai e assusta todo mundo, como ele discursa. Mas o seu discurso é para desafiar Israel. Vamos dar uma olhada a partir do verso 8 mesmo. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Por que vocês estão saindo aí se formando em linha de batalha? E ele diz ainda mais: não sou eu filisteu? E vós, servos de Saul, escravos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder guerrear comigo, me matar, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o matar, então vocês serão os nossos escravos e nos servirão. Note que ele está muito confiante na sua força. Bem, que ele era bem forte mesmo. Ele chega ao ponto de dizer que se eles perdessem e ele fosse derrotado, os filisteus todos seriam escravos dos israelitas. Mas se ele vencesse, o oposto aconteceria. Os israelitas seriam escravos dos filisteus. E ainda ele diz no verso 10, veja, que ousado. Hoje eu afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos guerreemos. E o verso 11 diz exatamente assim: ouvindo Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, do filisteu, dele em específico, espantaram-se e temeram muito. Rei Saul e o povo temeram. Muito bem, então nós vamos perceber que Davi é enviado pelo pai aos seus irmãos. Isso porque Davi, embora tivesse contato com o rei Saul, como nós vimos na aula passada, ele ainda não estava habitando o tempo todo no palácio do rei, mas antes voltava para ter com seu pai e cuidar das suas ovelhas. Você se lembra que Davi tocava a harpa para o rei. O rei Saul era atormentado de espíritos ruins e o som da harpa de Davi acalmava o rei Saul. Inclusive o rei o havia convocado para ser seu escudeiro. Mas, de algum modo, Davi neste momento não estava lá, acampado junto dos exércitos de Israel. Por isso que então seu pai, no verso 17, vai dizer o seguinte: disse Jessé a Davi seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos este fã de trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento, a teus irmãos. Jessé pede para que Davi faça esse trânsito, e mais do que isso,
pede para que ele traga de alguma forma algo que comprovasse que eles estavam vivos. Jessé estava muito temeroso, já era de idade, tinha medo que seus filhos morressem na guerra. Então Davi, obediente, temente a Deus, obediente a seu pai, faz exatamente o que ele pede. E justamente no momento que Davi chega lá, quem que se manifesta? O Golias de novo, falando exatamente as mesmas bobagens que ele disse no dia anterior, desafiando os exércitos de Israel, desafiando alguém que pudesse lutar contra ele. E mais do que isso, ofendendo não só o rei e os seus povos, e o seu povo, mas também ofendendo a Deus. Davi entende isso e ele vai se incomodar com o discurso de Golias. Veja o que ele diz no verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão a aquele homem que ferira este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é este? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é este? Quem ele pensa que é para afrontar os exércitos do Deus vivo? Em outras palavras, foi isso que ele disse. Davi se incomoda tanto, mas tanto com os discursos dele, que ele começa a perguntar aos guardas: ué, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar parados? Não vamos fazer nada? Os seus irmãos ficam até indignados com ele mesmo. Diz: o que você está fazendo aqui, Davi? Você não tem que cuidar das suas ovelhas? Mas eles se esquecem que Davi era muito cuidadoso com isso. Davi deixou com os guardas as suas ovelhas. Deixou bem cuidada, para depois fazer aquilo que seu pai havia pedido. Davi era uma pessoa muito responsável e sabia que ele estava seguindo a vontade de Deus. Ele tinha um excelente relacionamento com Deus. De tal modo que ele não aceita essa fala de Golias e ele mesmo se dispõe. Ele mesmo resolve lutar contra Golias. Ele vai falar com o rei Saul. Só que quando ele chega para falar com o rei Saul, ele é impedido. Saul não quer deixá-lo lutar, porque ele não tinha estatura, não tinha força. Se nenhum dos exércitos, nenhum dos soldados que estavam no exército de Israel se dispuseram, quiseram ir batalhar com Golias, quanto mais o Davi. Davi era belo, tinha um perfil legal, tinha aquela estatura de 1,70 m, digamos assim. Mas ele não tinha força, pelo menos não aparente força. Era magro, talvez não tivesse tanta força para lutar contra o grande, gigante Golias. E Davi vai dizer lá no verso 37 o seguinte, veja lá comigo. Disse mais Davi: o Senhor, falando ao rei, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Por que isso? Porque Davi era pastor. E Davi, ao narrar isto para o rei, ele diz o seguinte: olha, eu já enfrentei ursos e leões. Quando o urso toma a ovelhinha, eu vou lá e enforco o urso e trago de volta. Eu protejo as ovelhas. Davi amava suas ovelhas e cuidava bem delas. Deus está fazendo de Davi um grande rei. Alguém que além de pastorear suas ovelhas, pastoreia o povo. Mas aqui no ponto, Davi está mostrando que confia em Deus, que assim como Deus entregou os ursos e os leões na mão dele para serem mortos quando eles atacavam suas ovelhas, assim aconteceria com Golias. O gigante Golias ia ser entregue pelo próprio Deus nas mãos de Davi. Então o rei só pôde abençoá-lo e dizer: então vá com o Senhor, que o Senhor seja a tua força, te acompanhe. Mas o rei também quis que ele vestisse a sua armadura. Davi até tentou vestir. Veja lá no verso 39 o que acontece. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado uma armadura. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Verso 40 diz que ele tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão. E lançando a mão da sua funda, aquele que parece um estilingue, essa funda, foi-se chegando aos filisteus. Então, quer dizer, ele
se preparou para ir pelejar com Golias. Aqui nós temos uma cena que ilustra essa situação toda. Davi, diante do grande gigante Golias e seu escudeiro, com uma funda e uma pedra, mas no poder do Senhor. E é exatamente o que acontece. Derrota de Golias. Veja lá, Golias despreza. Antes disso acontecer, claro, há um diálogo, uma conversa entre os dois. Veja no verso 43 o que acontece. Disse o filisteu a Davi, Golias a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Golias, ele não só despreza Davi, como ele amaldiçoa Davi e zomba pelo fato dele estar com pedras e pau para lutar contra ele, enquanto ele estava com espadas e armaduras pesadas de bronze. Davi não deixa barato. Ele vai responder à altura a Golias. Note lá no versículo 45 que Davi diz, e preste muita atenção. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com a lança e com o escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Uma coisa para a gente aprender. Quando se afronta alguém do povo de Deus, se afronta ao próprio Deus. Trazendo para o Novo Testamento, não foi isso que aconteceu quando o apóstolo Paulo estava perseguindo os cristãos? E o Senhor Jesus se manifesta dizendo assim: Paulo, Paulo, por que me persegues? Meu jovenzinho, o Senhor cuida do seu povo. Então o que aconteceu? Deus entrega Golias nas mãos de Davi. Note lá, no verso 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Esta é uma imagem que ilustra muito bem a situação. Davi vence, mas ele vence no poder de Deus. Ele vence na confiança no Deus eterno. Davi vence, não na sua própria força, mas pela fé. E assim como ele disse que o Senhor entregaria a Golias nas suas mãos, pois assim tinha ocorrido já com os leões e com os ursos, Deus assim o fez e entregou Golias nas mãos de Davi. E o que nós aprendemos com a aula de hoje? Bom, que o Senhor cuida do seu povo é o primeiro ponto. Nosso Deus, ele guarda o seu povo. Ele cuida, ele zela o seu povo. O seu povo é conhecido como povo santo. E o santo vem aqui como sentido de estar separado para este Deus. Deus, ele guarda e ele zela por este povo. Nós muitas vezes não percebemos isso, mas o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. Desde o momento em que ele escolheu Davi, já estava preparado para esse momento. A providência de Deus está sobre tudo. Deus é soberano. Então, por isso, jovenzinho, jovenzinha, papai e mamãe, confiem no vosso Deus. Confiem no Senhor. E mais do que isso, a importância do relacionamento com Deus é algo que fica evidente aqui. Nenhum destes que estavam preparados, ou pelo menos se diziam estar preparados no exército de Israel, tinham um bom relacionamento com Deus. Não conheciam o Deus a que serviam. Estavam preocupados consigo mesmos e estavam preocupados em guerrear no poder do seu braço. Davi, pequenininho, jovenzinho, miúdo, confiou no Senhor. Tinha um relacionamento com Deus pleno.
E mais do que isso, sabia que quando entrasse em campo de guerra, ele estaria com o próprio Deus. Ele diz: o Senhor me entregará Golias, o filisteu, assim como ele fez com os ursos e com os leõezinhos. O relacionamento que nós temos com Deus nos faz saber a sua vontade. Isso é muito importante para nós. Nós sabemos a vontade do nosso Deus. Hoje, para conosco que somos salvos, é que vivamos em santidade e obedientes à sua palavra e pregando o Evangelho, falando a respeito do Senhor Jesus e do que Ele fez por nós, da salvação que nós temos, da grande libertação do império das trevas que o Senhor Jesus nos condiciona. É nosso dever nos relacionarmos cada vez mais com o nosso Deus. Por isso, o meu desejo no dia de hoje é que você aperfeiçoe cada vez mais isso, esse relacionamento. Por isso eu peço que Deus te abençoe muito e te conceda graça. Você, seu papai, sua mamãe. E se Deus quiser, na semana que vem nós vamos estudar o capítulo 18 e 20. Antes de mais nada, eu peço, se você puder, papai, mamãe, faça a leitura do capítulo todo, este que nós estudamos, 17, com o seu filho, com a sua filha. É uma bênção. Jovenzinho, jovenzinha, peça para o seu papai e para a sua mamãe. Peça para que eles leiam o capítulo todo. É muito edificante. Que Deus abençoe muito você. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse canal. Se inscreva nele se não tiver ainda inscrito. Todo o trabalho que a igreja tem feito é para a tua edificação. Que Deus te conceda a graça. A paz do Senhor Jesus. Um beijo.